Bem, pessoal, gostaria de dar uma excelente noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui neste evento, né, na quinta semana da Física do IFCE Campus Crateus, né? Então, é com enorme satisfação que nós recebemos a todos nessa palestra de hoje, que é extremamente importante, do professor José Relael Abdala, né, do professor pesquisador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Físicas, tem graduação, mestrado e doutorado em física, né, ele trabalha com física teórica, e acima de tudo também é um excelente ser humano, uma pessoa que ele mesmo não gosta de apresentações pomposas, né, nem também, assim, essa questão também, então ele é um excelente ser humano, está aqui para nos ensinar, né, e palestrar sobre a elementaridade na física, tá certo? Aí eu queria ressaltar para vocês também que a frequência vai ser disponibilizada no chat, ok? Na questão do certificado para vocês, tá certo? Então é com imenso prazer que eu apresento o professor Relael. Tá certo. Perfeito. Bom, obrigado, Endel, obrigado a todos vocês, Yuri, Paulo Vitor, né, todo o grupo aí do Instituto Federal de Crateús, né, do Ceará, né, campus de Crateús, pelo convite, né, e pela oportunidade de conhecer mais um campus de mais um Instituto Federal. Eu conheço vários deles, Brasil afora, mas conheço bem o do Ceará, sobretudo o campus de Fortaleza, mas já tive em outras cidades também, e agradecer aí a oportunidade, né, de estar conversando de novo com os estudantes de licenciatura, de graduação, de física e de matemática, sobre algumas questões que são muito interface de nossas áreas, né? Que é a discussão da elementaridade, e como eu coloquei no título, que eu vou pedir agora a gentileza de recolocar na tela, né, falando sobre como está escrito aí, a descoberta ou a redescoberta de matemáticas pela física. Então, a importância de se ter matemática na física, né? Quer dizer, a física é uma ciência experimental, tem fenomenologia, mas a gente precisa também de bastante matemática. Então, eu queria trabalhar um pouco essa relação, o quanto a matemática, aliada aos experimentos, tem sido importante para o conhecimento, para o desenvolvimento da física, tá certo? Beleza, então, estou passando aqui. Opa, será que... Talvez eu acho que da outra forma que deixa eu ver aqui, da outra forma que estava, eu estava conseguindo passar a tela, eu agora não estou conseguindo passar a tela. Será que eu posso recuperar o modo de antes? Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora vai. Foi, tá certo. Obrigado, obrigado. Então, eu vou colocar esse primeiro slide aqui, colocando a importância de uma escola de pensamento, né? Então, a gente está falando da essência matemática da natureza, e a essência matemática da natureza, né, a gente buscando compreender a natureza também pela matemática, não só pelos experimentos e pelos dados empíricos, mas também pela matemática. Essa essência matemática está presente no microcosmo, no meso e no macro. No micro, a gente tem o exemplo lá, né, a trajetória do professor Paul Dirac, né, que tem a trajetória do professor Paul Dirac, que estudou a qualidade matemática da matéria para compreender o mundo subatômico, o mundo subnuclear. Recentemente, nós temos o que foi, inclusive, também prêmio Nobel da mesma universidade, Haldane, que estudou a qualidade topológica dos materiais, né, com os materiais topológicos. E, mais recentemente, no ano passado, exatamente há um ano atrás, o Penrose ganhou o prêmio Nobel estudando os buracos negros, a cosmologia e a astrofísica. E todos esses momentos, seja no momento do micro, da microescala, da média escala e da macroescala, nós temos visto a importância, né, da matemática na previsão de uma série de fenômenos que depois, experimentalmente, acabaram se revelando. Então, é um pouco isso que a gente vai querer colocar, porque até existe, sobretudo a gente está falando com os estudantes de licenciatura, seja de física e de matemática, tem uma interface muito grande entre a física e a matemática, que nem sempre, no início dos nossos estudos, nós, estudantes, compreendemos até que ponto é física e a física que se entrelaça com a matemática. Então, é importante a gente perceber que essa relação
da física com a matemática, depois da matemática que vai abrindo o nosso conhecimento de física, a matematização tem permitido um conhecimento grande da natureza, vamos, inclusive, construindo experimentos baseados, inclusive, nas previsões matemáticas das teorias. Então, é um pouco sobre essa harmonia, essa relação entre a física e a matemática que nós vamos estar falando aqui, porque é, inclusive, importante levar isso para a sala de aula, para que o nosso estudante do ensino médio perceba a importância da relação entre essas duas disciplinas, a matemática e a física, sem negar também os aspectos históricos e filosóficos. Eu acho que faz, talvez, muita diferença quando a gente, num curso, sobretudo para os estudantes que estão iniciando, levantar também aspectos históricos que contextualizem as teorias, né, e os conceitos de física que estão sendo estudados. Então, aqui eu tenho essa bela frase que Einstein escreveu a Thornton em uma carta, que é mostrando que o conhecimento, né, da base histórica, da base filosófica, ela é muito importante para liberar o pesquisador, né, aquele que está buscando compreender algum aspecto da natureza, de preconceitos que às vezes a gente traz nos nossos ensinamentos, preconceitos científicos, né, ideias preconcebidas. E ele diz, né, na segunda parte aqui do parágrafo, que esta independência que é originada, que é criada, né, pela visão filosófica, na opinião de Einstein, né, é o ponto de distinção entre aquele, vamos dizer, pesquisador que é um mero artesão, ou um especialista, aquela pessoa, vamos dizer, que tem uma formação muito técnica, muito tecnicista, ou aquele que está buscando uma verdade, que é uma das missões da ciência também é trabalhar por uma verdade, que pode nunca ser atingida, mas estamos sempre em busca da compreensão de algo que pode ser alguma verdade, né, no mundo, na natureza, na realidade. Então, Einstein levanta muito a importância do contexto histórico e do contexto filosófico, que eu acho que é o que falta, às vezes, nos nossos cursos de graduação. O programa é muito extenso, para dar num tempo curto, e às vezes a gente, claro, tem muito conteúdo técnico para ser transmitido e para ser estudado, e às vezes a gente acaba pecando por não trabalhar os aspectos históricos e, sobretudo, as bases filosóficas das grandes teorias, da mecânica clássica, da ciência moderna em geral, do eletromagnetismo, da mecânica quântica, da teoria quântica de campos, da física de matéria condensadas, né? Matéria condensada, da astrofísica. Então, é importante a gente estar sempre preocupado, sobretudo nós que às vezes estamos dando aula, né? De levantar o conceito histórico e filosófico, até porque faz essa inter-relação, essa interdisciplinaridade, que é muito importante no estudo de ciências, né? Aqui eu queria colocar também, para a gente construindo o nosso aquecimento, uma relação entre a matemática e a física, como diz aqui o Dirac, nesse artigo. Eu não vou ler todos os slides, porque eu vou passar os slides para os colegas organizadores, que vão passar para os estudantes. Então, eu vou ler algumas partes. Por exemplo, nesse slide aqui, eu separo como importante essa parte, esse parágrafo que existe no artigo do professor Dirac, que eu vou citar daqui a pouco. Um belíssimo artigo dele, de 1938, que se chama A Relação entre a Matemática e a Física, no qual ele diz que a física pode seguir dois caminhos, né? O caminho experimental e da observação, que no fundo é o caminho empírico, é o caminho do empirismo, e a partir do empirismo a gente tem uma atitude inducionista. Nós induzimos a partir dos experimentos. E tem o método do raciocínio matemático, que é um método mais dedutivo, que é uma visão um pouco mais até cartesiana, né? Que é uma visão seguida, inclusive, nos trabalhos do Dirac. Um método não nega o outro, são duas abordagens para a mesma ciência. Então, ele diz, o método empírico, que é o primeiro método da observação, ele é uma coleção de dados selecionados. Já o segundo método, que é o método deducionista, né? Ele não parte dos experimentos, mas ele permite obter ou prever resultados de experimentos que ainda não foram realizados. E tem sido muito assim na física mais fundamental. O que eu chamo de física fundamental? Essa física do mundo, né, da escala, né,
extremamente pequena, do mundo subatômico, do mundo subnuclear, do mundo subpartícula hadrônica, quer dizer, do mundo dos quarks. Então, na busca da elementaridade, a matemática vai fazer um papel importante. O experimento também. Só que, nesse caso, a gente vai ter o experimento, em geral, vindo após as previsões teóricas, digamos, asseguradas pela matemática. Então, e o professor Dirac também, nesse mesmo artigo, tem esse parágrafo em que ele fala da excessiva beleza, da grande beleza da teoria da relatividade, que é o que faz dela uma teoria tão aceitável pelos físicos, porque é uma teoria que trata, né, com muita beleza a relação entre espaço e tempo. Então, eu estou colocando isso, né, para trazer um pouco a ideia de nossa palestra aqui hoje, que é ressaltar o aspecto importante da matemática, do formalismo matemático na previsão de resultados físicos e depois na experimentação baseada, né, na previsão que esses resultados trazem. Então, vamos lembrar que nós temos um grande matemático, Hermann Weyl, que tem um papel fundamental na física, um grande matemático de grande influência na física. E ele coloca aqui que dentro do ponto de vista dele, né, todas as afirmações a priorísticas da física, né, elas têm a sua origem no conceito de simetria. Mais abaixo, na segunda frase aqui, o David Gross, né, que foi prêmio Nobel de 1998, né, 1999, perdão, ele coloca que a lição mais importante, né, que a física aprendeu no século XX, no século passado, é que o segredo da natureza está na simetria. Então, a simetria ela vai na direção daquele conceito grego introduzido lá há cerca de 2.600 anos, né, 600 anos antes de Cristo, pelo Anaximandro de Mileto, em que o aperon, né, o nome está dizendo, o a é o prefixo de negação e peros significa fronteira. O aperon é a falta de fronteira. Então, a simetria é um conhecimento muito amplo, né? É um conhecimento que não conhece fronteiras. A argumentação da simetria ela pode nos levar tão longe quanto a gente possa desejar. Então, é nesse sentido que eu estou chamando em causa, né, esse conceito de aperon, que foi proposto por Anaximandro de Mileto no século VI a.C., né? E ele diz que a natureza que nós na física, que nós nas ciências exatas e da natureza percebemos, né, a multiplicidade dessa natureza, ela tem origem em um princípio unificador, que é o aperon, que é esse princípio, por ele ser tão unificador, ele não tem fronteiras, ele não separa em fronteiras, ele é um conceito único, né? Então, essa é uma grande busca da física, que é a busca de um conhecimento em que nós percebamos as multiplicidades como sendo reproduções ou como sendo facetas, né, de um poliedro muito mais amplo, né? Outra coisa que ele coloca, é muito importante, né, é a transformação, né? A transformação das coisas. Toda a natureza, tudo está em plena, em perene transformação, né? Que depois é retomado nos conhecimentos filosóficos como o devir, né? A plena transformação, a eterna transformação. E depois eu acho que essa frase do Anaximandro aqui, ela é muito atual. Ela poderia ter sido dita por qualquer pensador, por qualquer conhecedor do mundo de hoje, que é a nossa visão de mundo, ela é modulada pela pequenez de nossas experiências. Então, as nossas experiências, elas nos limitam muito a visão de mundo. Então, é preciso para a gente se libertar um pouco, né, conhecer, ter uma visão mais ampla do próprio mundo, que a gente não se baseie só nas experiências. As experiências são parte, mas a gente tem que construir a argumentação formal também para poder ir além das experiências, tá? Então, com essas ideias, por exemplo, nós tivemos grandes rupturas no início do século XX. A relatividade restrita, né, ela foi um ponto de ruptura muito grande com a física tradicional, com a física, digamos, newtoniana, que é quando ela rompe com o conceito de simultaneidade absoluta e a simultaneidade dos eventos passa a ser relativa. A própria relatividade geral, que nos traz o conceito de uma nova geometria, um novo espaço-tempo, que é a geometria riemanniana,
A mecânica quântica, que rompe com o determinismo e nos leva para um mundo de indeterminismo, e a teoria quântica de campos, né, que nos traz a noção de um novo vácuo, o vácuo com estrutura, não é mais o vácuo completamente vazio de matéria, mas é um vácuo que é absolutamente pleno de matéria. Vamos ver como. Então, é isso que eu estou dizendo aqui, a eternidade do Aperon, no sentido de que nós estamos há 2.600 anos, a física cada vez mais está buscando os seus, vamos dizer, os descendentes desse Aperon introduzido por Anaximandro. Então, nós estamos em física hoje falando de entidades muito abstratas, né, que às vezes nem são diretamente mensuráveis, mas que podem nos levar a fazer altíssimas previsões, né? Previsões profundas, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, por exemplo, hoje, a gente vê na física atual várias heranças, né, desse Aperon, que é, por exemplo, o próprio conceito de átomo, que vem lá dos pré-socráticos, vem de discípulos de Anaximandro, Demócrito, Leucipo, depois com Dalton, no século XVIII, quando ele funda a teoria atômica, né? O conceito de campo, que foi introduzido por Faraday, trabalhado por Faraday, por Maxwell, a ideia do elétron, que no fundo é um átomo, né? É um átomo de eletricidade, é a carga fundamental, é a carga elétrica fundamental, é o átomo de eletricidade. A ideia do éter, depois discutida por Lorentz em conexão com a relatividade. O conceito de quantum também, um conceito extremamente abstrato, né? Um conceito que é uma herança dessa busca do Aperon, porque o quantum ele começa também a nos levar para uma espécie de uma unificação, que é o que o Aperon vai buscando. A unificação ela está associada, né, a essa falta de fronteiras. Então, quando nós temos falando do quantum de radiação eletromagnética, o quantum de luz de Planck, o quantum de luz de Einstein, depois esse quantum de luz acaba se vendo que é também uma partícula, que é o fóton. Então, nós estamos trazendo essa dualidade que depois, em 1924, o Louis de Broglie formula tão bem na sua tese de doutorado, que é a dualidade onda-partícula, partícula-onda, radiação se comportando como matéria e matéria se comportando como onda, como radiação. Isso é uma unificação também. Nós vamos quebrando essa dicotomia de radiação, de luz e corpúsculo, né? A luz tem uma natureza corpuscular e os corpúsculos, como o elétron, também têm uma natureza ondulatória, uma espécie de, vamos dizer, uma luz eletrônica. Depois, a fusão do espaço com o tempo, feita por Minkowski e por Einstein. Na mecânica quântica, nós temos um instrumento, um elemento muito abstrato, que é a função de onda, um elemento, né, não mensurável, né, a grandeza que não é mensurável, mas que tem um conteúdo físico que descreve o sistema. Depois, o campo quântico e o vácuo quântico, né, o campo quântico introduzido por Dirac em 1927. Mais à frente, sistemas atômicos, né? Um atomismo mais radical do que o atomismo do próprio átomo e dos próprios dos elétrons e dos prótons e nêutrons, que são os quarks e os préons. As cordas fundamentais também são uma forma muito importante da gente tentar compreender, né, essa busca de uma unificação, e o conceito também, aí eu colocaria um conceito mais recente, que é o conceito de espuma de spin, que vai nos ajudar a compreender uma natureza quântica do próprio espaço-tempo. Então, não é só a matéria que é quântica, não é só o campo que é quântico, mas o próprio espaço-tempo. Então, o que a gente observa nessa lista, né, que eu selecionei, outras pessoas podem selecionar outros conceitos, né, ou podem até divergir de mim em alguns desses elementos que eu estou colocando, mas eu observo isso como sempre a busca de uma natureza sempre persistentemente atomística. A gente está sempre querendo compreender aquilo que é mais fundamental, porque essa um pouco é a ideia vamos dizer, dessa escola meio cartesiana, que é o dedutivismo. É partir de alguma coisa mínima e ir deduzindo para ir construindo as estruturas. Essa é um pouco uma abordagem, não é a única abordagem. É uma abordagem que não é a abordagem dos empiristas, né? Mas é a abordagem dos deducionistas, né? Então, é isso que eu queria colocar. A matéria, ela tem uma qualidade matemática, né? E aí eu estou, digamos assim, entrando dentro de uma escola mais pitagórica, né? Dentro de uma escola
mais epicurista, pitagórica mesmo, né? Na ideia de que, platônica também, né? Que a natureza, a matemática, ela está por trás da natureza. Tudo na natureza é controlado por alguma matemática. Então, só que a qualidade matemática da matéria, ela não é simplesmente, não corresponde, sim, aos métodos matemáticos em si, mas à capacidade que a matemática tem de fazer previsões, de longo alcance, de curto alcance. Então, isso é que eu queria chamar um pouco a atenção para a gente, pensando num público de licenciandos que vão ser professores de física, e que nós, no ensino médio, uma das grandes, vamos dizer, um dos grandes momentos, né, de dificuldade que às vezes a gente se encontra com os estudantes, não digo que é um momento de dificuldade, mas assim, um momento de certos impasses é quando os estudantes começam a nos questionar, mas é muita matemática, isso é física? Não, isso é filosofia natural. Isso é uma abordagem para a natureza, e a matemática, a gente vai ver que a matemática tem ajudado muito na compreensão da física. Será que a gente conseguiria fazer física sem a matemática, né? Claro que a gente se acostumou com a matemática, mas a matemática, ela tem sido um elemento importante. Poderia buscar outros, né? Não é só o experimento. Hoje nós estamos num nível de complexidade, não só na física fundamental, mas na própria física de matéria condensada, em que a própria matemática vem ajudando a física a prever novos materiais que depois acabam sendo construídos e produzidos em laboratório, implementados em laboratório. Então, estou deixando aqui 3 artigos, depois quem receber os slides, né, vai poder consultar essas referências na íntegra. Esse artigo aqui do Dirac, do professor Dirac, a relação entre a matemática e a física. Depois um Scientific American que ele produz, que é a evolução da visão do físico sobre a natureza. E depois tem um capítulo muito bom desse livro aqui, que se chama A Concepção do Físico sobre a Natureza, né? Esse artigo do Dirac, que é, de novo, o desenvolvimento do conceito, da concepção dos físicos sobre a natureza. Então, nós estamos falando do professor Dirac, que foi um físico teórico, um físico matemático, mas sempre preocupado também com o aspecto filosófico, né? Porque ele foi um construtor de teoria. E é difícil, né, a gente pensar num construtor de teoria que não tenha uma abordagem metafísica, filosófica. É o que aconteceu com Newton, Leibniz, Descartes, e depois com Maxwell, Einstein, Dirac, Heisenberg, Pauli, todos, ao formular teorias, tem que ter um embate, tem que buscar um núcleo, até mesmo, eu diria, metafísico. Então, temos uma grande questão que se coloca hoje em dia. A gente, inclusive, encontra vários vídeos no YouTube, né? Pequenas entrevistas com grandes nomes da física, físicos que venceram o prêmio Nobel, ou outros físicos também, mas bem conhecidos, que se perguntam: a matemática é uma descoberta ou uma invenção? Né? E eu chamo aqui, segundo o apóstolo da beleza matemática, da estética matemática na física, que é o Dirac, né? Ele é chamado assim, né? Vamos dizer, apelidado de o apóstolo da beleza matemática. Na física, ele diz que a matemática é um jogo, cujas regras são inventadas pelos matemáticos. A física também é um jogo, cujas regras são dadas pela natureza. Então, a matemática inventa as suas regras, né? Os matemáticos inventam as suas regras para construir novas matemáticas. Os físicos buscam compreender as regras que a natureza nos dá, perdão. E acaba, como ele diz aqui, o que é interessante é que as regras que os físicos descobrem que a natureza formula acabam coincidindo com as regras que o matemático concebe. Então, eu acho que essa é uma relação interessante, porque a matemática é inventada, mas é descoberta também. Ela é inventada pelos matemáticos, mas acaba sendo descoberta ou redescoberta na física, quando se estuda, vamos dizer, processos naturais. Então, eu pergunto, né, porque é uma questão que a gente se coloca muito e que às vezes a gente encontra até mesmo de professores. Eu tive professores na universidade que diziam: mas isso é muita matemática, não é importante, a física não deveria pedir tanta matemática. A matemática, será que ela destrói a nossa intuição ou ela refina, apura a nossa intuição? Então, eu queria lembrar desses nomes aqui. Nos séculos, na Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, nós temos Descartes, nós temos Newton,
e nós temos Leibniz. Newton, se valendo da análise matemática, construiu a sua teoria da gravitação universal, formulou a mecânica clássica, que é uma teoria que tem uma eternidade na física. Limitada, sim, mas até onde ela vai, dentro dos seus limites, é uma teoria muito precisa. Depois, Laplace e Poisson, na França, né? O Laplace, que é o chamado Newton francês, e Poisson, com seus estudos de matemática, ajudaram a levar até Maxwell conhecimentos importantes que foram fundamentais para que Maxwell formulasse a sua teoria eletromagnética. O próprio Maxwell, no século XIX, né, quando ele formula a teoria eletromagnética, lá em seu trabalho de 1865, e ele, inclusive, é atacado por muitos colegas da comunidade física, dizendo ao que o Maxwell está falando das ondas elétricas, essa dedução matemática das ondas, de mostrar que a luz é uma onda eletromagnética, isso aí é uma mera curiosidade matemática. Ele foi, digamos, assim, também taxado de estar fazendo um estudo que era mera curiosidade matemática, que não era física. Por outro lado, havia vamos dizer, os maxwellianos, né? Aqueles que assim, receberam e foram atrás de compreender a teoria de Maxwell, como, por exemplo, o Heaviside, que nós conhecemos do curso de graduação, né? A função θ, né? A função degrau de Heaviside, o Heaviside, Fitzgerald, que depois tem o seu nome ligado às transformações de Lorentz Fitzgerald, o próprio Hertz, que experimentalmente mostrou em 1888 que a luz realmente, como Maxwell previu em 1865, era uma onda eletromagnética. Depois, no século XX, nós temos Einstein e Weil, Einstein físico, Weil matemático, todos dois construindo, trazendo matemática para a física, fizeram previsões de longo alcance. Einstein, por exemplo, com a relatividade geral, que é baseada na geometria riemanniana, né, geometria pseudo-riemanniana, ele fez previsões de grande alcance, encurvamento dos raios de luz frente a campos gravitacionais, previu a existência de buracos negros, as suas equações prevêem a existência de buracos negros, Einstein previu a existência de ondas gravitacionais. Então, coisas que foram medidas 100 anos depois, as ondas gravitacionais foram medidas, tiveram a sua detecção anunciada em fevereiro de 2016, há poucos anos, levou 100 anos para se consolidar e se confirmar experimentalmente a existência de ondas gravitacionais. Quem ajudou? Foi a abstração matemática. Depois Dirac e Wigner, né? Dirac matematicamente prevendo a existência de antimatéria, matematicamente mostrando por que o magnetismo do elétron estava associado à razão giromagnética G igual a 2, que até então era introduzida de forma empírica. Wigner também, trabalhando bem a noção de simetria de espinho isotópico, ele faz um desenvolvimento grande na física nuclear, e mais recentemente nós temos o Edward Witten, né, que é um físico matemático, e que tem fortalecido essa ideia da abstração matemática dentro da física. Então, a física não perdeu nada quando ela assumiu, né, que era muito importante desenvolver-se junto com a matemática. Né? Não houve perda de intuição. Será que Newton, por desenvolver o cálculo diferencial, ele perdeu intuição? Será que Dirac, por ter trazido tanta matemática para a física, deixou de ter uma postura intuitiva? Einstein, muito intuitivo também. Maxwell. Então, a gente está vendo que a abstração matemática ajudou a física a caminhar muito. Né? A física deu grandes passos quando trouxe nova matemática, descobrindo ou redescobrindo nova matemática. Então, nós temos essas abordagens, né? Diferentes abordagens de descrição da natureza pela física. Primeiro, nós temos que lembrar que nós temos os aspectos metafísicos e filosóficos. Né? Toda teoria científica ela tem que ter um núcleo metafísico. O que eu chamo esse núcleo metafísico? Esse núcleo metafísico, o nome está dizendo metafísico. Meta é que está além de. Físico é a natureza. Então, é alguma coisa que está além da natureza. É algo que é primordial, né? É mais fundamental ainda do que a própria filosofia, que é uma questão até ligada à consciência. Né? Quem faz teoria científica vai formular hipóteses,
vai fazer premissas teóricas. E ele formula hipóteses e premissas teóricas de acordo com a compreensão que ele tem de certos conceitos que são muito fundamentais para a nossa própria consciência, conceito de espaço, conceito de tempo, né? E também argumentação filosófica, visão de mundo, né? Então, será que, do ponto de vista filosófico, eu vou na direção do empirismo, eu vou na direção do indutivismo, do deducionismo? Então, toda teoria física a gente não pode negar. A gente pode estudar uma teoria física só olhando o aspecto tecnicista, as equações, os resultados, as previsões, as medidas, o confronto teoria-experimento. Mas, se a gente vai olhar a construção, digamos assim, o bastidor de uma teoria física, e olhar os autores, né? O que os autores pensaram, o que os autores interagiram entre si para chegar a certos consensos ou até mesmo para aumentar a zona de conflito, nós vamos ver que nós estamos falando de discussões metafísicas e discussões filosóficas. Lá no final eu vou deixar algumas referências muito interessantes sobre aspectos metafísicos da ciência moderna. A abordagem, como eu falei, então, ela pode ir na linha, né, do empirismo, do deducionismo. Nós temos, hoje, na física, várias evidências indiretas de grandezas físicas cuja existência nós concebemos, mas nós só temos evidências indiretas desses objetos, como é o caso dos quarks. Então, aqui dentro da abordagem inducionista, né, a gente poderia colocar a abordagem inducionista lá dos cientistas árabes, né? Ibn al-Haytham, Ibn Sina, Avicena, né, como a gente diz em português, Al-Biruni. Então, nós temos esses inducionistas, como nós temos também o inducionismo e o empirismo de Francis Bacon, na Revolução Científica. Por outro lado, nós podemos ter a linha deducionista, que é a linha do Descartes, né, e depois é a linha também de Maxwell, é a linha mais atual, assim, do deducionismo, da física matemática atual. E outra coisa importante é a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é muito importante porque as ciências têm que se comunicar e, às vezes, um conceito de física ele pode ser mais bem compreendido por um estudante se a gente trouxer esse conceito, por exemplo, para explicar num contexto de química ou num contexto de biologia. Isso é importante. Ou até mesmo um conceito de uma ciência humana. Quantas analogias a gente pode fazer entre sistemas sociais e sistemas físicos, né? Então, eu acho que é importante também, nós que trabalhamos com ensino, né, que somos eternos estudantes, né, do ensino, que nós desenvolvamos também a nossa capacidade de compreender e de aplicar a interdisciplinaridade. Não é um pecado a gente fazer essas correlações, porque, às vezes, uma boa metáfora de um conceito físico, ela ajuda o estudante a compreender, e não só o estudante, nós mesmos, às vezes, né, compreendemos melhor certos conceitos. A gente só é capaz de criar metáforas em cima de conceitos, às vezes, muito técnicos, se nós mesmos compreendermos aquilo que nós estamos falando, porque a gente sabe que em ciência, em física, sobretudo, é muito natural, é muito comum, eu já tive essa experiência e acredito que muitos tenham tido essa experiência, da gente desenvolver cálculos até complicados em cima de conceitos que nós compreendemos pouco, as ideias são pouco compreendidas, mas os cálculos a gente sabe fazer. Existe, vamos dizer, um protocolo, existe uma espécie de um sistema de cálculo, né, que a gente pode seguir, né, e a gente faz os cálculos usando computador ou mesmo trabalhando à mão, mas a gente é capaz de fazer cálculos complicados em cima de ideias que, às vezes, com o tempo é que a gente vai amadurecendo e que a ficha vai caindo. Então, eu acho que é importante, às vezes, a gente trabalhar muito a compreensão dos conceitos, porque com a compreensão dos conceitos, mesmo que eles sejam, e até mesmo dos mecanismos técnicos que a gente precisa para resolver grandes questões da física, é através disso que essa compreensão conceitual que a gente consegue criar a metáfora para trazer ao estudante a compreensão. Porque, às vezes, a gente quer levar um assunto de fronteira para a sala de aula, mas o estudante não estudou mecânica quântica, o estudante não conhece os métodos matemáticos da física, o estudante não conhece relatividade. Como é que eu vou trazer, às vezes, uma descoberta recente para a física
o prêmio Nobel desse ano, pelo sobretudo, né? Ou o prêmio Nobel do ano passado. Como é que eu vou falar do buraco negro de uma forma para um estudante que não conhece a relatividade? Então, a gente tem que desenvolver essa capacidade. A interdisciplinaridade pode ajudar muito. Aqui eu queria chamar a atenção também para um filósofo fenomenologista, né, agora do século XX, que é o Maurice Merleau-Ponty. É fantástico, esse livro dele é encontrado na internet, se chama A Natureza. Foi um curso que ele deu no Collège de France. Está aqui. A Natureza é o título do curso, é o título do livro, e esse livro tem algumas partes. A segunda parte, eu acho que é extremamente propícia para nós que trabalhamos com física, ensino de física e pesquisa em física. E a segunda parte trata da ciência moderna e a ideia de natureza. Esse filósofo é fantástico. Pena que ele morreu com apenas 53 anos, né? Teve um ataque cardíaco fulminante, né, em 61 e nos deixou muito cedo. Mas essa obra é fantástica. Ele tem outras obras excelentes, mas eu acho que essa obra seria muito interessante se ler num curso de graduação, sobretudo num curso de licenciatura e num curso de bacharelado também. Ele aborda, né, nessa segunda parte, a relação entre a ciência e a filosofia. Ele coloca muita concepção de Laplace sobre a natureza. Vamos colocar que Laplace foi um grande nome, né? Laplace tem uma estatura quase de um Newton, né? Então, fez muitas coisas, era um polímata, um cara que sabia muitas diferentes áreas da ciência. Então, ele fala um pouco da concepção de Laplace sobre a natureza, ele aborda uma discussão da mecânica quântica, uma discussão até metafísica e filosófica da mecânica quântica, e aborda também aquilo que é metafísico e filosófico por trás da nossa noção de espaço e de tempo. Eu acho que é importante, nós, em física, não estou dizendo que nós temos que concordar com tudo que ele coloca, mas ele nos traz muitos pontos para reflexão. Nós fazemos muitos cálculos, às vezes em mecânica quântica, sem pensar nos aspectos que ele nos traz nessa parte do livro. Eu estou dizendo isso por mim mesmo, né? Quando eu descobri esse livro e fui ler um pouco, né? Fui tentar, sempre que eu leio, eu aprendo alguma coisa desse livro, eu falo, puxa, mas isso aqui está ligado àquilo que eu estudei em mecânica quântica. Na época eu só fiz o cálculo, mas eu não percebi a profundidade da ideia que estava por trás do conceito. Então, eu acho que gostaria de citar esse autor, que ele é pouco conhecido, né, dos cursos de física. A gente conhece muito Gaston Bachelard, né, na filosofia da ciência, conhece outros autores também, como Popper, Thomas Kuhn, mas o Merleau-Ponty, eu acho que é um autor muito interessante de ser estudado. Então, a essência matemática está nas simetrias. Então, aqui eu queria deixar 3 referências envolvendo o Wigner, né, que foi praticamente um cavaleiro das simetrias no século XX, trabalhos importantes, esse trabalho aqui, o papel dos métodos matemáticos nas teorias físicas. Esse artigo é excelente para a gente trazer para um curso de graduação, para um curso de métodos matemáticos, para um curso de estrutura da matéria, né, o papel dos métodos matemáticos. Quem está nos dizendo isso é Wigner, que foi uma pessoa que teve uma compreensão muito profunda, né, daquilo que é física e daquilo que é matemática. Depois ele tem esse belíssimo artigo também, que são as simetrias e as leis de conservação da natureza, e esse artigo aqui, que é um artigo um pouco mais filosófico, que é o papel da matemática no despertar da ciência. É um Physics Today de 1967. Então, são artigos que a gente, à medida que vai fazendo o curso e vai aprendendo os aspectos mais técnicos, é importante também a gente ter sensibilidade para estudar os aspectos filosóficos, né? Depois, 50, tem esse artigo belíssimo do Schrödinger, que no fundo ele pergunta, afinal de contas, o que é uma partícula elementar? Então, é um artigo muito ilustrativo. Ele nos coloca muitas visões para a gente poder... O que é uma partícula elementar? É só não ser indivisível? É só não ter estrutura? Ou tem algo mais? Como é que eu classifico uma partícula? O elétron, ele hoje é elementar ou não? Será que a gente já tem elementos, subsídios para dizer que o elétron não é tão elementar quanto nos parece? Esse livro do Weierstrass, chamado Simetria, também é importantíssimo para a física. E aqui Schrödinger, né? Pergunta de novo. Aqui ele pergunta o que é uma partícula elementar, em 1950. Em 53, ele vai mais a fundo ainda. Então, o que é a matéria? Afinal de contas, what's matter? É um Scientific American. Quer dizer, ele traz essa discussão para o nível mais básico, né, que é o nível de Scientific American, que é uma revista para não especialistas. Então, eu colocaria que o conceito de simetria é a chave, vamos dizer assim, é a essência matemática que nós vemos na matéria hoje. Ela vem muito
trazida, né, vamos dizer, conduzida pelo conceito de simetrias, sobre as quais Platão já falava em 360 a.C., né? Então, isso aqui não é nada de tão moderno, pelo contrário, né? É algo que já tem 2.300, 2.400 anos. Nós estamos falando do século IV a.C., com Platão no Timeus. Então, eu não vou ler tudo, né? Mas eu queria chamar a atenção para... Eu deixo aqui uma referência muito interessante, duas referências atuais, uma de 96 e uma de 2008, sobre o papel revolucionário... Aqui diz, olha, a simetria, né? A construção de um conceito científico revolucionário. E esse trabalho aqui do Meintzer, que é Simetrias da Natureza. Então, são leituras muito importantes, né, que vão coadjuvar ou até mesmo podem protagonizar certos momentos da nossa formação. Não vamos nos esquecer de deixar também a filosofia dialogar conosco. Não vamos dizer, isso não é física, isso é filosofia. Não, isso é filosofia natural. Isso são as ciências naturais. As simetrias passam por Hamilton, né, no século XIX, por Jacobi, vieram já Lagrange, já no século XVIII, já falava sobre isso. Depois Einstein encontra, né, a simetria que está ligada à relatividade especial, quer dizer, a relatividade espacial, a relatividade especial, perdão, ela está baseada nas transformações de Lorentz, e as transformações de Lorentz são uma simetria, por exemplo, do eletromagnetismo, das equações de Maxwell. Então, tem sempre uma simetria por trás de toda grande teoria, né? A mecânica newtoniana ela está por trás de qual é a relatividade, qual é o princípio de simetria da mecânica newtoniana? É o princípio de relatividade galileano. A relatividade galileana é a simetria da mecânica newtoniana. A relatividade, digamos, de Lorentz, de Fitzgerald Lorentz, que é, na verdade, o grupo de Lorentz, é a simetria da relatividade especial. Depois, na relatividade geral, também nós temos a simetria. Nós temos uma simetria sobre transformações gerais de coordenadas, que nós chamamos de diffeomorfismos. São também simetrias que estão por trás da construção de uma grande teoria, que é a relatividade geral, nessa série de trabalhos publicados em novembro de 1915 por Einstein, né? Mas esse artigo aqui, dos 4 grandes artigos que ele publicou em 1915, eu diria que esse artigo aqui, que são as equações de campo da gravitação, é quando fica definida a equação de Einstein da relatividade geral. Baseada em quê? Num princípio de simetria, que é o princípio geral de covariância, que é uma simetria local, né, das equações de Einstein. A escola de Göttingen, né, nós temos aqui os grandes nomes, né, Felix Klein, Hermann Weyl, Hilbert e M. Noether, a grande M. Noether, né, que conosco, né, convive até hoje através dos seus teoremas, que mostram a relação entre simetrias e leis de conservação. Então, como eu vou estar deixando os slides com vocês, né, eu não vou ficar lendo passo a passo dos slides, eu estou coletando material e deixando com vocês e vou tentando, assim, fazendo cortes, né, mas que a gente não perca o sentido do que nós queremos falar aqui hoje. Então, a escola de Göttingen, que é uma escola de matemáticos, ela foi uma escola fundamental para a física, que se desenrola a partir de 1915, que é quando a mecânica quântica está em plena gestação. A mecânica quântica ela fica em gestação entre 1900 e 1925. Em 1925, nós temos, né, a mecânica quântica está vindo à luz, né? A física dá à luz a mecânica quântica. E aí a escola de Göttingen foi muito definidora para a ideia de degenerescências, de compreensão que a mecânica quântica tem simetrias, né, implícitas, e essas simetrias implícitas são muito importantes para nos revelarem os aspectos físicos desses sistemas quânticos. Então, eu acho que é muito importante, e aqui a gente está falando também, eventualmente, para estudantes de matemática, né, prezar essa grande matemática que foi a M. Noether, pouquíssimo reconhecida na sua época, até mesmo por ser mulher, por uma questão de gênero, mas a M. Noether, ela se eterniza conosco através dos seus 2 teoremas. O primeiro teorema, publicado em 1915, e o segundo teorema de 1918, mas ambos
publicados juntos, né, nesse artigo de 1918, que está originalmente em alemão, mas que nesses archives aqui, a tradução muito boa de 2005, né, se encontra nessa seção de História da Física dos Archives. Essa referência aqui é o artigo original da M. Neder, traduzido. E ela estabelece uma relação muito importante entre simetrias de grandezas matemáticas, digamos, de equações matemáticas, nós não estamos nem falando de simetria de sistema físico, sistemas físicos que são descritos por certas expressões matemáticas. E as simetrias dessas expressões matemáticas, né, desses objetos matemáticos, elas nos fazem compreender as leis de conservação dos processos físicos da natureza. Então, o Teorema de Neder é uma conexão assim sublime entre a abstração matemática e a realidade física. E a teoria, quer dizer, a matemática que está em jogo aqui, sobretudo, é a teoria de grupos. Claro, teoria de grupos, mas aí a gente pode falar de grupos topológicos também, então tem topologia, tem geometria também, quer dizer, a gente pode ter uma visão completamente, uma descrição muito, fazer toda uma geometria diferencial em cima de um grupo. Então, o grupo não é só uma estrutura algébrica, o grupo tem uma formulação geométrica, o grupo tem uma formulação topológica também. Então, a teoria de grupos é fundamental, quer dizer, é uma abstração matemática e que a M. Neder deixou muito claro. Isso por quê? Porque tem uma escola, é a escola de Göttingen. Felix Klein colaborou com Sophus Lie, lá no século XIX. Sophus Lie vamos dizer, o pai da teoria dos grupos de Lie, é o criador da teoria dos grupos de Lie. Felix Klein traz esse conhecimento para a escola de Göttingen. Weil é contemporâneo, Hilbert e Neder. Neder é uma estudante do grupo e ela absorve essas ideias e ela faz a sua demonstração, o seu doutorado é a demonstração, sobretudo, do segundo teorema de Neder, que é o que nós usamos hoje quando se fala de teoria de Young-Mills. A teoria de Young-Mills nada mais é do que uma realização, em termos de física, do segundo teorema de Neder. Então, é importante, né, a gente ter, né, essa reflexão sobre a profunda relação entre a matemática e a física, né? A física trabalhando, aplicando, né? Quer dizer, trazendo, mas não só trazendo, como o professor Dirac dizia, às vezes em física é importante que o físico também descubra novas matemáticas, ou redescubra, como nós vamos ver mais à frente. Então, há um impacto muito grande no encontro da simetria, que vem, sobretudo, ganhando muita força a partir de 1915 na escola de Göttingen, com a mecânica quântica que se desenvolve ao longo do primeiro quarto do século XX e que ganha forma em 1925 com esse trabalho de Heisenberg, que é o trabalho de julho de 25, quando ele fala de uma reinterpretação, que ele chama de quantum teórica, né? uma representação, digamos, uma reinterpretação do ponto de vista quântico das relações mecânicas e cinemáticas. No fundo, é isso que ele está fazendo. Ele está propondo uma nova mecânica, que é a chamada mecânica matricial, que é digamos, a formulação mãe, é o tronco da mecânica quântica. Isso em julho de 25. Em novembro de 25, Paul Dirac reformula, encontra um caminho alternativo à formulação da mecânica matricial, que não era uma formulação, aí entrando Dirac em ação, do ponto de vista matemático, muito estética. O próprio Heisenberg era mais, vamos dizer assim, empírico. Ele dizia, dá certo. Eu não gosto muito da formulação, ela é ambígua, mas ela leva a resultados precisos quando eu vou confrontar com o espectro dos átomos de absorção e emissão. Dirac, então, dá uma formulação mais abstrata, introduzindo, que é o que ele chama as equações fundamentais da mecânica quântica, que acaba sendo a tese de doutorado dele, que ele defende em 1926, chamada mecânica quântica, né? Mas ele traz um novo conjunto de números, que são os números não comutantes, para a mecânica quântica, para ter uma alternativa à formulação matricial. Então, é Dirac trazendo nova matemática para a teoria física que estava surgindo, que era a mecânica quântica. Então, aqui eu estou colocando os trabalhos. Esse trabalho de Dirac, de dezembro de 26, que é a interpretação física da dinâmica quântica, publicado nos Proceedings da Royal Society de Londres, em 27, é o artigo que Dirac diz de toda a carreira dele, ele reputa do artigo
que era o mais caro a ele, que é quando ele introduz a mecânica quântica, chamando-a de uma teoria das transformações. Teoria das transformações, o nome está dizendo transformações de simetria. Então, se a gente for olhar bem o Dirac, a gente pode dizer o seguinte, que aquilo que para o físico é a mecânica quântica é a matemática, é a teoria de grupos do matemático multiplicada pela constante de Planck H cortado. Então, a gente poderia dizer, assim, a trajetória de Dirac, quer dizer, sobretudo esse artigo aqui do Dirac, está a nos dizer que mecânica quântica é igual a teoria de grupos vezes a constante de Planck sobre 2π, que é H cortado. Então, a importância da simetria na compreensão dos sistemas quânticos. Aqui, 26, já dezembro de 26, o trabalho fundamental da equação de Schrödinger, que é a equação básica da mecânica quântica não relativística. Aqui, o trabalho do Viktor Fock, na Rússia, mostrando como, então, trazer a simetria eletromagnética de Maxwell, a simetria de Gauge do eletromagnetismo, para a mecânica quântica, considerando o movimento, né, de um elétron, o estudo de um elétron num campo eletromagnético externo. Aqui, de novo, também, Oscar Klein, esse aqui é o filho do Felix Klein, de Göttingen. Oscar Klein tem uma trajetória também muito grande, né, na abordagem das simetrias na teoria quântica de campos, na física de partículas, né? Então, esse trabalho aqui é a eletrodinâmica e a mecânica ondulatória. A mecânica ondulatória é a mecânica quântica de Schrödinger, né, de um ponto de vista dos princípios da correspondência. Então, é um trabalho também fundamental para mostrar como a mecânica quântica ela está embebida, né, desse conceito de simetria. Aqui o trabalho fundamental de Dirac, que é a quantização do campo eletromagnético, é a criação do conceito agora não mais de partícula quântica, mas de campo quântico. E ele tem esses dois trabalhos, o trabalho que é a teoria quântica da dispersão, esses dois trabalhos é quando Dirac funda, né, aquilo que nós chamamos de segunda quantização, que é saindo do conceito, que é saindo da mecânica quântica, que é a mecânica de partículas, e indo para a teoria de campos, né? Então, a teoria quântica de campos, ou a teoria dos campos quânticos, ela se instaura a partir desses dois trabalhos do Dirac. E aqui vai, eu não vou agora falar de tudo, mas eu acho que chamar a atenção para esse livro de 1928, que é Teoria de Grupos e a Mecânica Quântica. Esse livro aqui é fundamental, é o primeiro livro, né, que mostra justamente como a gente pode deduzir muitos resultados da mecânica quântica usando técnicas de teoria de grupos. Então, é um livro fundamental, que é o primeiro livro, né, que liga a teoria de grupos à mecânica quântica, publicado por Hermann Weyl, da escola de Göttingen. Então, aqui Dirac, né, nesses trabalhos aqui, ele funde agora a mecânica quântica com a teoria da relatividade especial, através daquilo que nós conhecemos como a equação de Dirac. A equação de Dirac é uma equação da mecânica quântica incorporada, né, na qual é incorporada a relatividade especial. Então, essa é uma discussão interessante, porque ela vai nessa discussão da metafísica das teorias científicas, né? Quando você vai unir duas teorias diferentes, uma é a mecânica quântica completamente, quer dizer, indeterminística, pelo menos na interpretação de Copenhague, e a relatividade, que é uma teoria determinística. Então, você vai unir uma teoria que tem princípios, uma base indeterminística com uma teoria que tem base determinística. E isso aí nos leva a ter que refletir sobre as hipóteses, as premissas fundamentais. Então, há uma filosofia por trás desses trabalhos do Dirac também. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido agora. Aqui um trabalho importante do Weyl também, que é quando ele traz a teoria de Dirac, né, para o elétron no âmbito da gravitação. E aqui basicamente, quando a gente, na literatura, se refere ao aparecimento, né, da invariância de Gauge. Quer dizer, na verdade, a invariância, chamada invariância de calibre, ela vem com Fock e com Weyl nesse artigo aqui. Em geral, se dá muito crédito só ao artigo do Weyl, mas, na verdade, esse artigo do Viktor Fock é muito importante também. Aqui o Viktor Fock fala da teoria de Gauge sem gravitação, sem relatividade geral. E o Weyl fala da teoria de Gauge em presença de gravidade. E isso é que nos leva às teorias de Young e Mills, em 1954.
Pauli aqui, baseado em princípios de conservação, portanto, leis de conservação, portanto, princípios de simetria, propõe a existência de neutrinos, que vão ser descobertos cerca de 26 anos depois, e aqui Dirac, né, nesse trabalho importantíssimo de 31, que é o trabalho que dá a ele o prêmio Nobel, por argumentação também de simetria, ele prevê a existência de antimatéria e faz uma teoria, junto com a teoria da antimatéria, da previsão de existência de carga magnética, que já havia sido, cuja existência já havia sido levantada em 1894 por Pierre Curie, que dizia, será que não existe na natureza átomos de magnetismo? Da mesma maneira que existem cargas elétricas fundamentais, não haveria cargas magnéticas fundamentais? Isso mesmo antes da descoberta do elétron. Você vê como, às vezes, esse raciocínio assim, filosófico até, a busca do atomismo, né? A busca de elementos muito fundamentais da natureza, né? Vamos dizer, essa trajetória mais dedutivista de buscar a última instância e, a partir dela, deduzir o que vem depois, ela levou à previsão de monopólios magnéticos, mas que Dirac aqui, ele, digamos, coloca de uma forma muito mais clara dentro da mecânica quântica com relatividade. Pierre Curie aqui faz tudo isso sem mecânica quântica. Aqui a carga magnética de Dirac é introduzida no âmbito da mecânica quântica relativística. Então, aqui, trabalho de 32, do Heisenberg, quando ele instaura a descoberta do nêutron em 1932, ele introduz a noção da chamada simetria SU2, que é um grupo de simetria, é o grupo de simetria unitário mais simples que nós temos, e o próprio Wigner, em 1938, aqui, ele introduz o conceito de spin isotópico, que é a simetria de spin isotópico, a partir desse trabalho do Heisenberg de 32. Eu vou passar um pouco aqui, porque aqui são argumentações que eu vou colocando sempre em favor da simetria ao longo das décadas de 20 e 30, mas eu queria dar uma puladinha agora. A década de 30 termina com esse livro de Weyl, os grupos clássicos, seus invariantes e suas representações, e esse artigo fundamental do Wigner, que é a concepção do que seja uma partícula elementar em conexão com as representações unitárias do grupo de Poincaré, que é o grupo de Lorentz inhomogêneo. Então, de novo, nós temos o coroamento, né, da década de 30 do século passado com a teoria de grupos. Então, aqui eu coloco, né, que sempre a presença das simetrias ao longo do século XX, em vários momentos, e a partir da década de 40, todas as previsões das simetrias feitas na década de 30 começam a ganhar corpo com os experimentos. Pontecorvo tentando buscar o neutrino, não aparece nesse experimento dele de 47, mas aparece mais à frente, né, em 56. A descoberta dos mesons π, descoberta essa da qual faz parte o nosso físico brasileiro César Lattes. Depois, a produção de mesons π artificialmente no ciclotron de Berkeley, também com César Lattes à frente. Então, nós temos agora os mesons π que haviam sido previstos por argumentação de simetria SU2, deixa eu colocar aqui, essa simetria SU2 de Heisenberg levou Igor Tamm, na Rússia, e Hideki Yukawa, no Japão, a prever a existência dos mesons π, até então hipotéticos. Eles só se revelam como partículas físicas detectadas no final da década de 40, com César Lattes participando. Então, a simetria começa a triunfar agora nos aceleradores, nos ciclotrons, que eram construídos, eram os primeiros aceleradores, né? Os primeiros aceleradores já surgiram na década de 30, né? Mas a gente aqui já está falando dos ciclotrons mais desenvolvidos do final da década de 40, no pós-guerra. Depois, entramos na década de 50, com as teorias de Young-Mills, consequência lá dos trabalhos de Victor Fock, Hermann Weyl, sempre a simetria, mostrando que por trás de todas as interações, a gente sempre encontra uma simetria, e essas interações são formuladas de acordo com as teorias de Young-Mills. Aqui nós temos um profundo problema, né, lançado pelas teorias de Young-Mills, que é o problema do milênio, quer dizer, uma questão de física e de matemática. Para todo grupo de simetria simples e compacto, por exemplo, SUN, isso é matemática. Existe uma teoria de Young-Mills quântica, uma teoria quântica de Young-Mills, isso é física.
no espaço euclidiano quadridimensional. E essa teoria apresenta um gap de massa, ou seja, a geração de massa. Então, como uma teoria puramente de Young-Mills, ela pode vir a gerar massa. Nunca, isso ainda não está provado. Então, é um dos problemas importantes do milênio, essa é uma relação grande entre física e matemática. Quer dizer, um aparato matemático que pode descrever uma boa teoria física e a massa sendo gerada naturalmente a partir da própria estrutura de simetrias da teoria. Aqui, novas formas de matéria são encontradas na década de 50, e tudo isso culmina com o Wakefield Way, no início da década de 60, basicamente entre 60 e 64, mas os trabalhos originais são esses aqui, o trabalho do Newman em 61 e o trabalho do Gell-Mann é de 61 também, mas só foi publicado em 62, ele lançou o trabalho em dezembro de 61 e o trabalho é publicado em março de 62. Então, nós temos aqui, de novo, as simetrias triunfando no mundo subnuclear, mostrando agora que as partículas subnucleares, os hadrons, ou seja, os bários e os mesons, eles apresentam uma regularidade, eles se distribuem em estruturas geométricas bidimensionais, né, onde nós temos relações entre grandezas físicas, que são a estranheza e o espinho isotópico. Então, nós temos um plano bidimensional onde nós plotamos números quânticos de uma grandeza física que nós chamamos de estranheza e da grandeza física carga elétrica, e a gente mostra que há uma regularidade dessas partículas subnucleares preenchendo isso que nós chamamos de multiplete. Nesse caso aqui um octete, aqui um outro octete e aqui um decuplete. Como compreender essa, digamos, regularidade geométrica de partículas subnucleares? Simetria SO3 deve estar por trás da dinâmica dessas partículas. Então, mostrando a essência matemática, e aí é Pitágoras, é Platão, né, presente na física contemporânea. Então, é isso que eu chamo de atomismo 2.500 anos depois, né? Nós estamos falando de 500 antes de... Estou aproximando, arredondando, mas, na verdade, século IV antes de Cristo, e aí a gente chega até os quarks, né? No final da década de 60, né? Os quarks, quer dizer, previstos teoricamente em 64 e descobertos depois no final da década de 60. Então, nós chegamos aqui à porção mais fundamental, aos átomos mais fundamentais de matéria nuclear, que são os quarks. Hoje nós sabemos que nós temos os quarks em 6 famílias. Estou deixando isso aqui. Esses quarks foram todos previstos teoricamente e descobertos posteriormente por experimentos. Então, os quarks fundamentais, U, D e S, nós, na nossa vida, nós só experimentamos os quarks U e D, porque são os únicos que... O próton e o nêutron são constituídos exclusivamente de quarks U e D. O quark estranho, o quark com charme, o quark top, o quark bottom, ou quark beauty, eles são quarks que a gente pode produzir em laboratório, mas eles não se estabilizaram na matéria. Nós, essa maçã, essa caneta, né, esse papel, tudo isso aqui é feito de quark U, quark D e elétrons. Então, do ponto de vista dos quarks U e D, nós e uma alface somos a mesma coisa. Claro que não, mas se a gente olhar só para os quarks U e D, né, nós somos feitos de quarks U, D e elétrons. Né? Os quarks S, C e D foram previstos teoricamente e foram descobertos posteriormente em experimentos com colisores, né, com aceleradores de partícula, e são produzidos em laboratório e devem ter sido quarks, quer dizer, eram quarks abundantes no universo primordial. Então, aqui eu vou pular isso aqui. Então, nós chegamos a um atomismo mais radical ainda na década de 70, com esse trabalho do Paty e do Salam, inspirados no trabalho do professor Dirac de 1963, que tenta mostrar como as partículas que nós consideramos elementares, que são os quarks, o elétron, quer dizer, os leptons, né? O elétron, o muon e o tal, como também sendo objetos compostos de partículas mais primárias ainda, que são os chamados préons, que significa partícula-on, de pré-matéria. Então, são as partículas, não foram ainda descobertos. Os préons são objetos hipotéticos que poderiam vir a ser, ou que poderão vir a ser, constituintes do que nós chamamos hoje de matéria fundamental do modelo padrão
quarks e leptons. Aqui eu já estou caminhando para o final e abrindo uma reflexão feita pelo Greenberg, que é Oscar Greenberg, que é uma reflexão muito importante de um grande nome da física. E ele diz que ele começou a carreira dele trabalhando com o que ele diz de conhecimento inútil, aquilo que às vezes a gente preconceituosamente diz, isso é inútil, o cara está estudando isso lá no doutorado dele, ou faz pesquisa, é uma pesquisa inútil. Não é. Ele diz, foi a partir das minhas pesquisas inúteis que eu ganhei musculatura intelectual e conhecimento de física para lançar a ideia da cor dos quarks, o número quântico de cor, que é fundamental para a constituição da QCD, da cromodinâmica quântica, que é a melhor teoria que nós temos hoje para descrever o mundo, né, nuclear, o mundo subnuclear. Os hadrons, os bários e os mesons são feitos de quarks, e esses quarks interagem entre si através do seu número quântico de cor, trocando gluons, que também são coloridos. Então, devemos ao Greenberg, né, esse legado da compreensão desse número quântico, que veio, por quê? Porque ele estava tão acostumado a trabalhar com aquilo que se dizia que era conhecimento inútil, que ele acabou trazendo mais um conhecimento que poderia ser inútil, mas que se revelou fundamental para a nossa compreensão do mundo subnuclear. Então, aqui nós temos a matéria do modelo padrão, vocês estão observando que está tudo em vermelho. O que eu coloco em azul é o muon e o fóton. Porque todas essas partículas que estão em vermelho, que constituem a base do modelo padrão, elas foram previstas antes de serem descobertas. Previsões baseadas em argumentação abstrata ou filosófica, né? Filosófica mesmo. Por exemplo, a previsão do elétron em 1864, por Stoney, o elétron só é descoberto em 1897, 33 anos depois. Era uma percepção de uma escola atomista, de que deve haver um átomo fundamental de eletricidade. Depois vem Pierre Curie e diz que deve existir um átomo fundamental de magnetismo. Estamos buscando pelo monopólio magnético até hoje. O bóson de Higgs foi previsto, teoricamente, os quarks foram previstos, teoricamente, os neutrinos foram previstos, teoricamente, os bósons mediadores, W+, W- Z0, gluos, todos previstos, teoricamente, e descobertos, né, posteriormente, por experimentos. Então, talvez, quer dizer, buscando a matemática, né, eu não estou negando jamais, eu quero deixar claro isso, não estou negando o papel da experimentação física. Estou apenas dizendo que talvez a matematização ela seja forte o suficiente para fazer as previsões e, através das previsões que a matemática nos ajuda a fazer, construirmos experimentos sempre mais e mais complexos para testar as nossas hipóteses. Afinal de contas, nós estamos trabalhando dentro da metodologia científica. Podemos não estar partindo da observação empírica, podemos estar partindo da abstração matemática, mas temos que fazer hipóteses, formular teorias e testar as nossas hipóteses através de experimentos exaustivamente. Então, eu queria já, quase realmente chegando no final, chamar a atenção, né, para o aspecto filosófico e metafísico na construção da física e na construção da matemática. Isso é importante, a filosofia é importante porque ela nos ajuda a ter uma visão mais crítica das hipóteses, elaborar conceitos científicos, né? Os grandes construtores de teorias construíram conceitos científicos muito baseados em concepções filosóficas. Formular teoria, formuladores de teoria passam sempre por uma discussão filosófica. A filosofia nos ajuda a entrar no discurso e fazer interdisciplinaridade de uma maneira substantiva, e eu acho que a filosofia também nos ajuda muito no diálogo da ciência com a sociedade. E aqui eu queria chamar a atenção para os nossos futuros e eternos professores, que é esse belíssimo livro do Jean-Jacques Rousseau, de 1762. Nós estamos aqui no meio, praticamente no meio do século XVIII. O livro se chama Emílio, ou Da Educação. Esse livro é belíssimo, porque esse livro coloca o indivíduo em relação com a sociedade, que é isso que o professor está fazendo. O professor ele está trabalhando com seus estudantes para colocá-lo no seio da sociedade. E essa relação do indivíduo com a sociedade que o Rousseau constrói nesse livro é a partir de temas filosóficos e políticos. A educação é um ato eternamente político, não podemos negar. E eu acho também muito bonito desse livro é que a preocupação é de como o professor vai trabalhar, né, o seu estudante, para ele
conservar a bondade natural com que todo ser humano nasce. Então, vamos conservar a nossa bondade natural, sabendo que nós vivemos em uma sociedade que se mostra cada vez mais corrupta. Então, a corrupção, o Rousseau diz aqui, a corrupção ela é quase que inevitável. A história nos tem mostrado isso. Nós evoluímos, mas os métodos de corrupção também evoluem, os esquemas de corrupção evoluem, e a gente tem que trabalhar com o nosso estudante, como ele conservar essa bondade natural desse mundo. É um livro, será que isso é utopia? Bom, qual é o papel do professor se não construir a utopia, né? O processo de educação é um processo, na verdade, utópico. Ele pode ter um caráter prático, né? A gente tem que colocar, vamos dizer, as pessoas no mercado de trabalho. Mas o ato de educar é o ato de buscar um mundo melhor, buscar um mundo que a gente acha que não existe, é um mundo da utopia. Mas o nosso papel é construir a utopia. Então, eu acho que todo estudante de licenciatura, todo estudante de ciência, todo mundo que faz conhecimento, quem trabalha, não importa se é ciência natural, se é ciência exata, se é ciência da terra, se é ciência da vida, se é ciência social, se é ciência humana, se é letra, se é arte. Eu acho que é importante conhecer esse livro, né, do Rousseau, que chama-se Da Educação, que é isso que nós estamos fazendo aqui, e vocês que estão fazendo licenciatura, ou mesmo quem faz bacharelado, sabe que vai ter que dar aula. Quer dizer, a gente gosta de dar aula, nós gostamos de compartilhar aquele pouco que a gente consegue aprender. Então, eu acho que é importante a gente também ter estruturação a partir de grandes autores. E em defesa da ciência, para finalizar, nesse mundo de anticiência, né, contra a qual nós estamos combatendo diariamente, eu gostaria de chamar a atenção para esses livros, né? O Valor da Ciência, de Poincaré, escrito talvez pelo maior matemático da história, A Ciência como Vocação, do Max Weber, que é um dos fundadores, é um dos pilares da sociologia moderna, né? Max Weber, junto com Marx e junto com Durkheim, são os três, vamos dizer, as três colunas de sustentação da sociologia moderna. Esse livro aqui do Weber é muito interessante, A Ciência como Vocação, e eu queria chamar a atenção para esse livro aqui do Edwin Burt, de 1932, que foi a tese de doutorado dele, que são as bases metafísicas da ciência moderna. Ciência moderna, eu estou dizendo aqui, é a ciência construída na revolução científica dos séculos XVI e XVII. É a mecânica newtoniana, e a construção também da ótica, do eletromagnetismo. Então, as bases metafísicas da ciência moderna, mostrar o quão, né, quer dizer, toda a riqueza digamos, de metafísica que existe na construção da teoria da mecânica clássica newtoniana. Então, é importante também a gente ter essa consciência, né, porque às vezes um estudante, né, que a gente tem que dar aula no ensino médio, ele não é, digamos assim, não tem aquela, não é que seja aptidão, não tem interesse muito pela física, que é a nossa disciplina. Então, às vezes, a gente, trazendo uma discussão mais filosófica, é claro que esse livro é difícil, é uma tese difícil, mas a gente pode extrair um suco daí, né, e transformar, como se diz na gíria, esse limão em limonada, e passar isso para os nossos estudantes, que isso vai trazendo também um afeto pela ciência, né? E defendendo a ciência, né? Não negando a ciência. Popper tem esse também lindíssimo texto aqui, textos escolhidos, A Formação do Espírito Científico, de Bachelard, né? Esse livro aqui também, As Origens da Ciência Moderna, eu reputo tão importante quanto esse Bases Metafísicas da Ciência Moderna, é do Butterfield, de 1957, um livro excelente também. Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, um livro excelente de ser colocado até no ensino médio, como, digamos, tarefas do ensino médio, discutir certas passagens desse livro de Thomas Kuhn. Depois, de novo, Popper, né? Com essa obra aqui, Conjecturas e Refutações, mostrando as limitações que a gente deve buscar nas teorias físicas. Penrose, né? O nosso prêmio Nobel do ano passado, O Caminho para a Realidade. Esse livro do filósofo e historiador italiano, A Utilidade do Inútil, mostrando que uma ciência, um estudo que pode parecer muito inútil numa certa época, ele pode se tornar uma utilidade grandiosa algumas décadas ou até séculos depois. Vamos lembrar do caso da teoria eletromagnética de Maxwell. O que Maxwell fazia lá em 1865, para muitos era matemática inútil, era apenas uma mera curiosidade matemática. Hoje, a gente se pergunta o que seria do mundo no século XX sem a teoria eletromagnética, sem as ondas eletromagnéticas, sem a tecnologia, né, advinda, né, nas telecomunicações do eletromagnetismo.
esse belíssimo livro do Carlo Rovelli, que é também um físico excelente e um filósofo também excelente, que a realidade não é o que parece. Aqui ele está falando, no fundo, de Anaximandro, né? Que as nossas experiências cotidianas não nos permitem ver a profundidade que é a realidade. Então, a realidade é muito diferente daquilo que ela se apresenta a nós. Acho que é um livro muito importante também para fazer o estudante, né? Ajuda o estudante a fazer essa viagem de perceber a profundidade e o valor da ciência. De novo, Penrose, eu não sei se esse livro já está traduzido em português, mas se tiver, seria A Moda, a Fé e a Fantasia na Nova Física do Universo. Foi publicado em 2016. Bom, e aqui, né? Só para finalizar, já estou no último, realmente é o último slide, né? Algumas reflexões filosóficas, né? O pragmatismo, né, que diz que a verdade ela se estabelece a partir de seus efeitos, quer dizer, é uma visão muito empírica. Né? Nós precisamos ter o efeito mensurável para tentar construir uma verdade a partir disso. A Habermas já diz que, já é um raciocínio um pouco mais assim, abstrato, a gente constrói a verdade através de um consenso de argumentações. Então, argumentando, a gente consegue construir um consenso que pode estabelecer uma certa verdade. E depois Nietzsche diz que nós não temos fatos, nós temos apenas interpretações. Quer dizer, a natureza é uma interpretação. A mecânica quântica é uma visão de mundo. O modelo padrão é uma visão de mundo. Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre esses aspectos aqui. Na verdade, o que é buscar a verdade, né? O que é buscar uma verdade? A verdade é uma construção, né? A verdade é uma constatação, ou a verdade acaba sendo uma interpretação, né? Eu acho que os gregos têm uma sabedoria muito grande, né? Para dizer o que é verdade. A verdade, né? Lá na filosofia grega, é o aletheia, a de não. Letos era o rio, né, onde os gregos, os mortos, jogavam a sua vida pregressa para que esse rio levasse embora, digamos, a sua vida pregressa. Então, a aletheia é, digamos, justamente o letos é o esquecimento. Você joga a tua vida pregressa para esquecer dela e ingressar numa nova vida. Então, a aletheia é o não esquecimento. E para os gregos, né, a verdade é tudo aquilo que você não esquece. Então, quando nós estamos falando a verdade, a gente nunca esquece. Então, quando a gente aprende de verdade, a gente nunca esquece. Às vezes a gente estuda uma coisa de daí a 2 anos, poxa, eu não lembro mais nada disso, cara. Deu branco, não me lembro. Por quê? Porque aquilo não foi uma verdade para você. Porque a gente realmente não aprendeu, porque aquilo não se tornou uma verdade. Então, eu acho que é importante para o professor a gente sempre assim ter essa visão, quer dizer, nós estamos sempre aprendendo, a nossa verdade está em construção, mas a gente só diz que pode aprender quando é algo que a gente, vamos dizer, introjeta, né? Aquilo é algo que nunca vai cair no esquecimento. Então, aquilo é a nossa verdade. A verdade é tudo aquilo que a gente nunca vai esquecer. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, para todos os estudantes de licenciatura de Física e de Matemática, né, e, assim, exortar sempre a defesa da ciência, né? Existe um anticientificismo forte no Brasil e também que graça mundo afora, né? Então, o nosso papel é defender a ciência, né? Defender a educação. Quer dizer, não se fala em defender a ciência sem defender a educação. O professor é a base, a educação é a base, né? A ciência alimenta a educação, mas a ciência também ela é alimentada pela educação. É um círculo, né, que se fecha, né? É um círculo precioso que se fecha de ciência com educação. E vocês, professores, futuros professores, e como eu digo aqui, eternos professores, né? Quando eu cito aqui, né, a obra, né, que a gente falou aí do Rousseau, né, do Jean-Jacques Rousseau, deixa eu ver se eu localizo aqui só para ficar a ideia, não sei se eu... Não, está aqui. Né? Quer dizer, os futuros e eternos professores, né? Então, lembrar sempre disso, né? Que nós temos que defender a ciência, temos que defender o conhecimento, e defender não é ficar brigando na internet, nem trocando o WhatsApp, nem fazendo lacrações, né? É ler, meditar,
sobre pessoas que nos trouxeram algo sobre o que pensar. Poincaré, Weber, Burt, Popper, Bachelard, Butterfield, Kuhn, Popper, Penrose, Ordine, Rovelli, Penrose de novo. Então, Habermas, Nietzsche, vamos pensar. É importante a gente ter uma construção nossa, né, da importância da ciência, da importância do conhecimento. Nós estamos aqui para isso, né? Então, estamos aqui, pensamos, logo existimos. Então, nós somos, vamos dizer assim, adeptos, né, do penso, logo existo. Então, é o pensamento controlando a nossa existência, e não a existência controlando o pensamento. Existo, logo penso. Ok, aceitável, mas eu acho que para nós, professores, nós que tentamos, né, usar esse título, né, que eu acho até assim, difícil a gente se embeber, é muita arrogância dizer eu sou o professor. Não, eu sou um compartilhador. Eu compartilho aquele pouco que eu consigo aprender. Então, eu penso, é a partir do meu pensamento que eu vou construir a minha existência. Então, vamos, né, nessa direção bem, vamos dizer, cartesiana, né? Mesmo que muitos não gostem, eu acho que o papel do professor é fazer pensar para depois fazer existir. Então, eu termino, retorno aqui aos meus colegas organizadores, Wendel, Paulo Vitor, Yuri, né? E estou aberto aqui para os poucos minutos que nós temos para, eventualmente, algum tipo de reflexão. Obrigado, professor Relael, pelo compartilhamento do seu conhecimento, né? Muito importante, vendo aqui nos comentários no chat, o pessoal gostou muito do seu entusiasmo, né? Você fala de física, né? O pessoal sentiu entusiasmo, então isso aqui é importante na nossa área, principalmente, mostrar o entusiasmo para os alunos. Isso o senhor fez de maneira excelente, segundo os comentários das pessoas aqui. Tá certo? Tá certo. Aí a gente tem um comentário do Diego Félix. E aqui, professor, teve algumas perguntas, né? Sim, vou selecionar aqui 4 perguntas. Tá ótimo. A primeira da Kílvia Maria Viana Ávila, tá certo? Que é uma pergunta interessantíssima. Certo. Que é: a matemática pode limitar a física? Ou a matemática sempre potencializa a compreensão da física? Beleza de pergunta, Kílvia. Gostaria de saber, não sei se ela é física ou se ela é matemática, né? Mas, de qualquer maneira, a pergunta dela é cabível, seja ela física ou matemática. Alguns podem justamente pensar isso, Kílvia, que será que a matemática nos limita a física? Depende, né? A matemática limita a física se você só se prender ao aspecto técnico que a matemática te traz. Mas a matemática, ela consegue te levar muito mais longe do que, às vezes, a gente percebe. Então, foi o que aconteceu com Dirac. Se Dirac se limitasse a uma certa matemática, ele jamais teria chegado à conclusão da existência de antimatéria a partir da solução das suas equações. Ele obteve soluções fisicamente sensatas e soluções fisicamente não sensatas. Digamos, soluções que poderiam ser espúrias. Mas, justamente, então a matemática poderia tê-lo limitado naquele momento em que ele diz, não, a matemática me diz que essas soluções são as boas. Mas ele falou, não, se a matemática está me dando soluções ruins, vamos dizer, espúrias do ponto de vista da interpretação, algo tem a ver aí. E aí entrou o Dirac pitagórico em ação. Se a matemática está dizendo, eu vou seguir. E aí ele expande, né, a física através da matemática para dizer, não, essas soluções matemáticas, que aparentemente não são fisicamente razoáveis, elas podem estar descrevendo um outro regime da matéria, que é a antimatéria. Então, a matemática, para algumas, né, digamos, dependendo da nossa atitude, ela pode limitar a física. Mas o que a experiência, né, da história da física, da história matemática tem nos mostrado é que a matemática tem potencializado a nossa compreensão da física. Você tem razão, a matemática potencializa a nossa compreensão da física sem destruir o aspecto intuitivo e sem, pelo contrário, a matemática até nos ajuda, né, como o Dirac diz, a preparar experimentos que ainda não existem. É a partir vamos dizer, do resultado matemático que a gente vai construir aparelhos muito complexos que vão nos levar a regiões
em que nós chegamos foi através da matemática, potencializando a nossa compreensão da física. Então, Kilvia, eu ficaria com a segunda parte da sua pergunta, que a matemática tem nos mostrado que ela sempre potencializa a compreensão da física. Retorno aí ao Wendel. Perfeito, professor. Tem mais uma pergunta também, a pergunta do Francisco Luan Gomes Martins. Ele diz o seguinte: gostaria de perguntar sobre a teoria de campo unificado, se o professor acredita nela e qual é a percepção que um matemático tem sobre a matemática e o físico também, desta mesma, se muda muito, né? Tá certo. Então, eu diria o seguinte, quer dizer, a pergunta é a teoria do campo unificado. Se eu acredito nela. Boa pergunta, eu gostei da palavra acredito, porque às vezes a gente tenta negar a fé na ciência, né? Usar essa palavra acreditar. Não, na ciência a gente acredita. A gente tem que você tem que acreditar. Ou você adota uma teoria acreditando ou não. É como entrar, vamos dizer, num partido político. Você tem uma ideologia que te identifica com aquele partido. E eu tenho, vamos dizer assim, ideologias filosóficas, né? Estou falando eu no sentido amplo, né? Nós temos ideologias filosóficas, concepções filosóficas que nos identificam com uma certa teoria. Eu posso me identificar muito. A mecânica quântica, vamos pegar só a mecânica quântica. A mecânica quântica, hoje a gente conhece pelo menos 11 formulações distintas da mecânica quântica. Uma das formulações que é determinística é a formulação de de Broglie-Bon, a formulação da onda piloto. Ela me coloca na mecânica quântica, mas dentro de uma visão mais determinística. E aí isso talvez me deixe mais à vontade. Outros já preferem a visão indeterminística da escola da interpretação de Copenhague. Então, nós temos várias formulações da mecânica quântica. Eu hoje conto 11 ou 12, eu tenho a impressão que são 12, né? A gente tem tem interpretações e formulações, entre novas formulações alternativas e interpretações, a gente chega a 12. Os múltiplos mundos de Everett, né? A localização espontânea de Girardi, a formulação de passe integral de Feynman, a formulação ondulatória, a formulação matricial, a formulação do espaço de fase de Wigner. Então, nós temos várias formulações. E, às vezes, dentro da mesma teoria, eu vou me filiar a uma interpretação que é aquela interpretação que ressoa talvez com os meus princípios filosóficos e até mesmo com certas concepções metafísicas. Então, eu, particularmente, agora respondendo, eu acredito na teoria do campo unificado. Acredito, sim, talvez por uma questão de educação dentro da física, né? Eu fui moldado dentro de uma escola de física que é uma escola que me leva digamos, a perseverar na ideia da unificação. Pode não ser a melhor maneira. Eu estou dizendo que eu acredito e eu embarco nessa viagem, que é buscar que a diversidade, a multiplicidade de fenômenos, ela pode ser simplesmente uma repercussão de uma unificação lá atrás. Então, houve uma unificação que depois foi se abrindo, um pouco como a teoria da evolução das espécies de Darwin. Havia um elo perdido fundamental, e a partir desse elo perdido fundamental, as espécies foram aparecendo e sobrevivendo por adaptação. Então, as teorias físicas também elas se adaptam, elas vão sobrevivendo por adaptação. Qual é o que pode devorar uma teoria? Os experimentos. Então, eu acredito sim na teoria do campo unificado, acredito que possa haver uma teoria fundamental a partir da qual nós possamos gerar as forças que nós conhecemos. Acreditar na teoria do campo unificado é um processo mais filosófico. Não significa que eu acredite necessariamente, vamos dizer, na teoria de grande unificação SU5. Eu não estou dizendo no meu caso, eu estou dizendo em geral. Você pode não acreditar na formulação GUT, Grand Unified Theory, SU5, mas você pode acreditar que existe uma unificação. E você vai buscar a unificação dentro de outros paradigmas. Então, é uma questão de acreditar ou não numa unificação. Então, eu acredito sim. E o matemático, né, tem ajudado muito, a matemática tem ajudado grandemente a física na busca da unificação, porque a matemática tem fornecido teoria de grupos, tem fornecido geometria algébrica, topologia, para justamente possibilitar, ajudar a física na busca da teoria do campo unificado. Então, a teoria do campo unificado em física, que vem sendo construída, né, ela vem sendo cada vez mais, vamos dizer assim, catalisada, quer dizer, vem sendo a matemática vem catalisando
esse desenvolvimento da teoria do campo unificado. Então, um matemático, ele tem, assim, vamos dizer assim, uma participação muito grande dentro da teoria do campo unificado. Essa é a minha resposta, retorno ao Wendel. Ok, professor. Então, nessa linha também, falando de teoria de campos, né, tem a pergunta da Diana Geisa Soares Ferreiras. Sim. Que ela vai falar o seguinte: a teoria clássica de campos também possui alguma simetria associada a ela? Se sim, qual? Sim, pois não, Diana Geisa Soares Ferreira, cara, colega, tô vendo que tem aparecendo as moças, a Kilvia, Diana, isso, vamos dizer assim, as descendentes de Emineder, vamos em frente. Então, por exemplo, a teoria clássica de campos também possui alguma simetria associada a ela? Sim. Sim, a própria formulação hamiltoniana da mecânica, né, ela tem simetria, as transformações canônicas, né, que a gente estuda, né, formalismo de Hamilton-Jacobi, não deixa de ser transformações de simetrias que nós temos. Mas vamos olhar a teoria clássica de campos por excelência, que é o eletromagnetismo de Maxwell. Vamos dizer, um grande paradigma de uma teoria clássica de campos que nós temos é a teoria eletromagnética de Maxwell. E ela é baseada, sim, na chamada simetria abeliana 1, na simetria de calibre. Então, a simetria de calibre é a simetria fundamental para controlar os graus de liberdade da teoria eletromagnética de Maxwell. Então, teoria clássica, quer dizer, então a pergunta da Diana é muito oportuna, porque talvez eu não tenha deixado isso claro dentro do meu seminário, que é a simetria não é uma propriedade das teorias quânticas. A simetria encontrou um terreno muito fértil para florescer nas teorias quânticas, mas a simetria já está presente na teoria clássica. A teoria de Newton, mecânica newtoniana, teoria da gravitação universal. Quando nós pegamos o campo de gravidade, estudando movimentos em forças centrais, em campos de forças centrais. O que nós temos aí? Simetria rotacional. Então, a simetria rotacional está presente na mecânica newtoniana, a simetria translacional está presente na mecânica newtoniana. Então, nós temos, sim, a simetria, ela não é um patrimônio da física quântica. Ela é um patrimônio, vamos dizer assim, a simetria, na verdade, é um patrimônio, talvez até metafísico. A busca da simetria está nas artes. Nós temos simetria nas artes, nós temos simetrias na sociedade, nós temos simetria na economia, nós temos simetria na psicologia. Eu tenho um colega que publicou um artigo lindíssimo recentemente na Califórnia sobre o teorema de Noether aplicado a comportamentos psicológicos. E não é um artigo assim desses sonhadores, publicado em revista boa, uma discussão perfeita de como ele vê a relação entre o teorema de Noether e aspectos comportamentais. Então, a simetria é algo, vamos dizer assim, talvez ela seja algo muito metafísico de nossa consciência. Então, tem simetria na teoria clássica de campos, sim, esses exemplos que eu dei para você, mecânica newtoniana, teoria maxwelliana do eletromagnetismo, e também, claro, nas teorias quânticas. Simetria está presente em física. Física sem simetria, mesmo que você não saiba, às vezes você está desenvolvendo uma formulação física e você ainda não descobriu a simetria que está por trás. A simetria, às vezes, é descoberta depois que a teoria é desenvolvida. E aí, com a descoberta da simetria, a teoria se potencializa muito mais. Então, eu agradeço a Diana pela pergunta, muito oportuna, e retorno ao Wendel. Muito obrigado, professor. Temos mais uma pergunta, creio que seja a última do nosso chat, que é uma pergunta mais relacionada a você, professor, que é o seguinte, é o Davi Neco, fala o seguinte, professor, professor Relael, como ou quando o senhor despertou essa paixão, a qual demonstra muito bem, por sua palestra, pela física matemática? Olha, Davi, obrigado também pela pergunta, é uma pergunta pessoal, então eu vou responder, claro, em termos pessoais. A gente na vida, né, todos nós temos uma história de vida, né? Todos nós temos uma história de vida. E às vezes, essa nossa história de vida é feita a partir das interações, né? Das interações, dos encontros que nós temos, e eu tive a oportunidade, não digo a sorte, né? Porque isso não existe, o que existe é oportunidades que a gente tem que saber aproveitar ou não. Eu tive a oportunidade na minha vida de cruzar na minha linha de universo, na minha linha de mundo, com pessoas que me fizeram refletir muito, né, sobre, como você coloca, essa relação física-matemática. Eu, inclusive, quando era jovem, eu gostava muito mais de matemática, eu não gostava de física, eu sempre digo isso. Todo mundo é recuperável.
Eu tinha pavor de física. No ensino médio, o meu barato, que me deixava fora de prumo, era física. Matemática, tranquilo. Química, tranquilo. Biologia, português, tudo. Meu problema era um pouco a física. Eu ainda não tinha, sabe, aquela coisa de não se enquadrar com a física. Então, eu sempre vejo que todo mundo é recuperável. Eu digo isso começando por mim. Então, eu não tinha paixão pela física, mas eu adorava matemática. Eu gostava da matemática. A matemática tinha, sabe, aquele fascínio de você manipular equações, aqueles símbolos. Era o fascínio, assim, de manipular com códigos. Eu não via isso na física. Quando eu comecei a ver o fascínio dos códigos na física, eu comecei a gostar da física. Mas isso não é suficiente. E aí eu encontrei pessoas que iluminaram o meu caminho. Né? No meu doutorado em Trieste, eu pude ter contato com o professor Wigner, com o professor Dirac, com o professor Salam, com o professor Yang. Então, eu estou colocando esses grandes nomes porque são grandes construtores de teorias. E conversando com um construtor de teoria, você, digamos assim, percebe, isso te dá muita... Você começa a ver o que o cara pensou e o esforço que tem para construir uma teoria, e você percebe o valor, porque uma coisa é você estudar do livro, né? Uma coisa é você pegar o Novo Testamento e ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Outra coisa é você estar com Cristo. Se você era apóstolo de Cristo, é muito diferente do que ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, uma coisa é você ler Dirac. Outra coisa é você conversar, ter aula, ouvir Dirac. Uma coisa é você ler C.N. Yang. Outra coisa é você ver o professor Yang falar de física com você. Então, eu acho que a vida me deu uma oportunidade lá em Trieste, né? Lá na escola onde eu fiz o doutorado e também no ICTP em Trieste, de ter contato assim, com criadores de teoria e criadores que pensavam as teorias do ponto de vista metafísico, filosófico e matemático. Então, isso abriu muito meus horizontes. E aí, cara, depois que você encontra um Dirac, um Wigner, um Salam, um Yang, ou você tem aula lá com Penrose chegou a dar um curso para nós sobre buracos negros em 1984, durante o meu período, já era pós-doc lá em Trieste. Cara, quando você passa por um cara desse, você não é mais o mesmo, né? Então, depois que você passa, né, depois que você sai de uma aula do Dirac, você já é outra pessoa. Então, essa minha paixão, que vocês veem como paixão, mas eu não vejo como paixão, eu vejo como identificação, né? A gente, assim, está imbuído de que nós todos somos servidores, né? Nós temos que o nosso conhecimento, aquilo que a gente consegue aprender com muito custo, com muito sacrifício, né? Porque o processo às vezes é doloroso, aprender, a gente leva anos para se formar em física, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E depois, trabalhando na pesquisa, que a gente vai percebendo, leva um tempo de construção é muito grande. Então, a gente, o máximo que a gente pode fazer, a gente digamos, é um servidor da ciência. Nós somos servidores da ciência. Então, a gente tem que compartilhar. E, às vezes, ao ser servidor da ciência, né, e mostrar que a gente está em boa ressonância, né, que acontece da nossa vocação ser a nossa profissão, isso é muito importante, porque, às vezes, você tem uma vocação, você quer ser músico, mas aí a tua família te obriga a ser médico. Então, você é profissão médico, vocação músico. Será que você é integral? Você é um ser integral, né? Não adianta fazer música no fim de semana, né? Não adianta ter uma bandinha de rock para trocar sábado e domingo, né? Ou você é músico ou não é, ou você é médico ou não é. Então, eu estou colocando... Tudo bem, o hobby é o hobby, também, eu adoro, tem um hobby, todo mundo tem seu hobby. Mas eu acho que quando você diz que o teu hobby é a tua profissão, isso ajuda muito. Então, eu sempre gostei de estudar. Mesmo tendo dificuldades para física no início, eu gostava de estudar. Então, quer dizer, eu sabia que eu queria ter uma profissão que me fizesse sempre estudar. Então, essa era a minha vocação. A minha vocação não era para o mercado de trabalho, era estudar. E aí, quando a gente faz da nossa... E aí a gente sabe que essa vocação pode ser uma profissão. Você vai ser professor, você vai ser pesquisador. Então, a vocação e a profissão convergem. Então, você aparentemente está passando um entusiasmo, mas talvez esse entusiasmo seja justamente essa ressonância entre vocação e profissão, porque eu estimulo muito nos nossos meninos dos movimentos sociais. Veja qual é a tua vocação e depois tente organizar, se possível, a tua profissão de acordo com a tua vocação. Então, é isso que eu respondo ao meu colega. Se você vê como entusiasmo,
fique vendo como entusiasmo, e seja você também vamos dizer assim, um elemento gerador de entusiasmo para as gerações futuras, porque o futuro está com vocês. Obrigado, Wendel. Perfeito, professor. Você falando aí sobre todo mundo é recuperável, né? Eu me identifiquei também, porque Também, né? me identifiquei porque hoje eu sou, praticamente nós somos da áreas parecidas, também sou físico teórico, né? Fiz Certo. doutorado com o professor Renan, lá no seu Então é EPF teórico, também. teórico mesmo. É isso mesmo. Eu sou Jeová, foi meu Isso, ô, orientador. Jeová, outro Aí, teoricão. aí eu me identifiquei também, porque no ensino básico, né, eu era muito ruim em matemática. Então, Sei, olha aí, você vê? essa questão dos estudantes aí, muitas vezes, né, observarem, né, eu era muito ruim em matemática. Eu era daquele estudante que todo ano ficava de recuperação. Matemática, olha aí, olha aí. Aí em ciências, né, só não em química, para você ver, em química eu sempre passei direto, nas humanas também, história, português ficava também por causa da gramática. Mas depois, no ensino médio, eu também desenvolvi, primeiramente, uma vocação para matemática, essa questão de símbolo. Parece que quando eu conseguia demonstrar as coisas, vinha uma paz, né? Não é exatamente uma alegria, então, né? Exatamente. Aí, e a física também, até uma crítica que eu faço, não sei, a nós professores de física, né? Como a gente está passando a física para os nossos alunos, especialmente no ensino básico. Isso, porque exatamente. Os professores de física que eu tive no ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, assim, não contribuíram muito. Já o professor de matemática, eu peguei um só do primeiro ao terceiro ano, eu acho que foi ele que deu a injeção de matemática em mim. Fiz o vestibular, não era bom em física, tanto que eu tirei uma nota muito boa, a prova de matemática, tanto na primeira fase quanto na segunda. Fiz graduação na UES. Certo. Lá eu conheci o professor Marconi, só organizou a escola lá. Teve lá em Pacuti, não é? Claro, isso, lá em Pacuti. Exatamente. Fiz graduação lá, conheci o professor Marconi, então, fiz o vestibular da UES, tirei uma boa nota em matemática, mas em física foi aquela coisa na de pendura mesmo, né? Então, hoje em dia, assim, com persistência, né? Claro que você falou que muito suor, especialmente quem trabalha com física teórica, tem muito gravitação, principalmente que a minha área é gravitação, branas, dimensões extras, então tem um suor muito grande para você fazer as coisas. Então, é com essa persistência, que eu falo também direcionado aos estudantes agora, que pode conseguir, mas tem que ser insistente. Muitas vezes você nada contra a maré, os familiares, né, como você falou, o pai, a mãe queria que fosse médico, o camarada quer ser músico, você às vezes nada contra a maré. Eu nadei de uma certa forma contra a maré, mas hoje em dia é essa questão. Houve uma convergência, né? Você falou aí da vocação com a profissionalização, né? Então, extremamente interessante, deixo também esse meu depoimento de vida também do professor Relael aí. Os alunos, às vezes, pelo que eu sei, eles me acham muito duro, professor, mas aí, às vezes, eu digo que a dureza um pouquinho pro bem deles, né? Você tem que, às vezes, fazer direcionar. O papel do professor, às vezes, orientar. Às vezes, essa orientação pode ser um pouco dura, mas é nessa linha. O papel então, do professor deixando essa pergunta. Exatamente, deixando esse comentário de lado, eu queria fazer uma pergunta, professor, sobre simetria, exatamente. Foi até quando você disse o tema da palestra para a comissão, eu já cuidei logo em organizar um mini curso, né? E exatamente sobre simetrias e leis de conservação na mecânica clássica. Então, os alunos que fizeram esse curso de simetrias e mecânica clássica, eu tentei estabelecer só na mecânica, para eles entenderem direitinho, né? Cheguei até o primeiro teorema de Nader, né? Ótimo, mecânica, magnífico. simetrias. Excelente. Então, é interessante. Nós vemos físicos, né? Até, acho que começo, né, dos anos 2000, essa questão de simetria e tudo, né? Isso. Mas aí, eu não sei se surgiu em 99, aquele artigo do Jean Kostelek, eu acho, né? Sobre, não é Kostelek, não, é outro, eu acho. Não estou lembrado agora. Sobre quebra espontânea de simetria. Eu não estou lembrado o nome agora, mas... Se é de Lorentz, se for quebra espontânea da simetria de Lorentz, exatamente. De 89, do Kosteletsky e do Samuel. E Kostelek mesmo. Então, em 89, eu confundi 99. Isso aí. Isso, exatamente. Isso. A física veio uma onda de construção de simetria, né, e tudo. Aí chega uma hora que, muitas vezes, nós, seres humanos, vamos tentar desconstruir as coisas para tentar construir nova física. Isso. Como é que você enxerga essa questão de quebra de simetria de Lorentz para construir novas coisas e tentar fazer uma nova física ou explicar algo no universo, né? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo da seguinte maneira, primeiro de tudo, né, o mundo não é simétrico. O mundo o universo deve ter sido simétrico há 13 bilhões de anos atrás. Mas hoje o universo não é simétrico. O papel da simetria, ela nos dá o primeiro caminho.
e depois você tem que, digamos, compatibilizar a simetria com a realidade. Então, você tem que entrar com os mecanismos de quebra. Às vezes, são pouquíssimas as simetrias que são perfeitas na natureza hoje em dia. Então, as simetrias, a gente chega com as simetrias para construir a primeira abordagem. Depois, nós temos que introduzir os desvios da simetria que estão no mundo real. Então, não basta a simetria, nós temos que, ao introduzir uma simetria, temos que introduzir também os chamados mecanismos de violação daquela simetria. E os mecanismos de violação não são brutais, eles são regulados pela própria simetria. Então, a própria simetria, ela se autorregula na sua autoviolação. Então, isso é muito importante. Perfeito. Agora, toda a nossa física, ela tem sido baseada na percepção, até hoje, né, depois da relatividade, de que a relatividade geral, ou a relatividade especial, até vamos colocar relatividade especial, é a base de todo o nosso modelo padrão, de toda a nossa percepção desse mundo mais fundamental. Mas a pergunta é, será que a simetria de Lorentz ela é tão, digamos assim, perene, ou eu tenho uma zona limítrofe a partir da qual a simetria de Lorentz, que é tão fundamental, ela é violada? Então, Dirac já trouxe essa questão em 1950, já houve um grande debate que é, será que em altíssimas energias é válida ainda a simetria de Lorentz? Então, esse trabalho do Kosteletsky e do Samuel, de 1989, ele vem na onda da teoria de cordas. A teoria de cordas é uma teoria formulada para ser válida a altíssimas energias. E eles perceberam que, na formulação das teorias de cordas, né, que são válidas a altíssimas energias, você está num ambiente em que é propício ter a violação da simetria de Lorentz. Então, a questão que nós nos colocamos é que todas as simetrias que nós fomos aprendendo, internas, né? SU3, SU2, SU5, a gente sempre diz, as simetrias existem, mas elas são violadas em algum momento da era da evolução do universo. Mas a gente sempre deixou a simetria de Lorentz como sendo válida sempre, até que a formulação das cordas e a percepção de que, será que há altíssimas energias é válida a simetria de Lorentz? Então, nós estamos dizendo hoje que questionamos, e aí, violando a simetria de Lorentz, nós estamos abrindo o caminho para compreender uma física nova, que não é percebida se você está num mundo em que você, como disse a colega, né, eu acho que foi a Kívia, né, se você está limitado àquilo que a matemática te dá. Nesse caso, a matemática te potencializa. Você tem a simetria de Lorentz, mas a própria matemática da simetria de Lorentz te permite encontrar mecanismos que te organizam na violação da simetria de Lorentz. E, ao você violar a simetria de Lorentz, você abre uma porta para novos fenômenos que a simetria de Lorentz exata não te deixaria ver. Então, é dessa forma que eu vejo. A gente está em eterna construção. Como diz lá o Popper, né? Nenhuma teoria é inviolável, ou seja, nenhuma simetria é perfeita perenemente. Existe sempre uma zona até onde alguma coisa vai. E aí, a partir daquele limite, você tem que buscar novas visões. Eu acho que é o que acontece com a simetria de Lorentz, né? E que a gente sabe que, provavelmente, né, num universo, num limite de altíssimas energias, a gente tem que buscar uma simetria mais ampla do que a simetria de Lorentz. E a simetria de Lorentz é quebrada e a gente pode buscar uma simetria mais ampla. Essa que é a ideia. Perfeito, professor. Muito obrigado aí pela palestra, Eu que agradeço a vocês. As perguntas, agradecer a todos os estudantes, né, que participaram da escola, que possam vir muitas escolas produtivas também, recomendar aos estudantes que participem de escolas. Estamos vivendo num momento delicado, de pandemia, mas a tecnologia nos proporciona isso, nesse momento interessante, descontraído, tá certo? Então, e aqueles estudantes que têm dificuldade, que estão na física, mas que estão em dificuldade, que continuem perseverando, né, sobre tentando esse objetivo. Nós somos seres humanos, sempre vamos encontrar dificuldades, mas nós podemos potencializar as nossas dificuldades em aprendizado. Então, fica isso aí para todos vocês, e eu agradeço mais uma vez ao professor, a todos, e à organização da escola também, todo o apoio que nós tivemos também, a coordenação de física também, a direção geral de ensino do nosso campus, do IFCE Crateús, a direção geral do campus também. Então, todos os envolvidos e todos que trabalharam de alguma forma para a realização dessa escola, então, nós somos todos gratos.
Ok, professor? Obrigado a você. Então, vamos fundar o Clube dos Recuperáveis, né? Da mesma forma que existem os alcoólicos anônimos, vamos fundar os Recuperáveis Anônimos. Nós já somos 2 membros do grupo, né? Um abraço Pois aí. Então, Tudo de bom valeu, a todos. pessoal. Sucesso Boa noite a todos. E parabéns pelo evento. Tudo de bom. Tudo de bom aí, cara. Obrigado. Tchau. 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 Saindo aqui.